Salve galera, mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo sobre o curso de desenvolvimento Java com o banco de dados MySQL. Então, na última aula, pessoal, nós criamos aqui os métodos para atualizar os dados do aluno, o método update, e criamos também o método destroy, que é o método que vai excluir o aluno pela sua matrícula. E hoje nós vamos fazer aqui os métodos de consulta para poder retornar os dados que estão no banco de dados para a tela da nossa aplicação, que a gente ainda vai desenvolver. Então nós vamos criar um método aqui, logo abaixo do método destroy. Nós vamos criar um método público também, e esse método ele vai retornar para a gente uma lista de dados do tipo aluno. Então vamos colocar aqui o nosso objeto list, e ele vai ser do tipo aluno. E aí o nome do nosso método vai ser read aluno, e aqui vamos colocar um parâmetro, certo? Onde esse parâmetro aqui vai ser uma string que eu vou chamar de param. Então, dentro do método aqui eu vou colocar o bloco try-catch, que é o bloco de tratamento de erros, e como ele vai ter que retornar alguma coisa, caso ocorra algum problema, ele vai retornar nulo. Então, return null aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa lista de dados que vai ser retornada. Então, vamos colocar aqui o objeto list do tipo aluno, e aí vamos chamar de lista, onde ele vai ser um array list, new array list. Pronto. Então, eu vou usar essa variável aqui para receber os dados do banco de dados e retornar na tela da aplicação. Depois disso, vamos criar aqui a variável SQL, que vai conter a ação que vai ser executada no banco de dados. Então, por enquanto, eu vou realizar aqui uma ação que vai ser retornar pelo nome do usuário, independentemente da parte do nome que tenha sido digitada. Pode ser o nome completo, pode ser apenas uma parte do nome. Então, nós vamos colocar aqui o comando select asterisco from alunos where nome like, e aí nós vamos colocar aqui aspa simples, porcentagem duas vezes, depois aspa dupla e o sinal de mais duas vezes. E aqui nós vamos colocar a variável param, que é ela que vai trazer a sequência de caracteres, então, que vai ser consultada, né? Então ele vai fazer a consulta aqui pelo nome do usuário, de acordo com a sequência de caracteres que foi digitada. Então, se eu digitar uma sequência de caracteres, ele vai retornar todos os registros que tenham aquela mesma sequência, independentemente da parte do nome onde a sequência se localize. Então, nós vamos, depois disso, abrir a conexão com o banco de dados, vai receber getDB. E após isso, nós vamos preparar a ação para ser executada no banco. Então, stm vai receber prepare statement. Então, aqui ele já pegou a variável SQL para a gente. Depois disso, nós vamos passar essas informações para a nossa variável rs, que é que vai ser responsável então por pegar esses registros. E essa variável rs representa então a biblioteca ou a classe result7, que vai retornar então os resultados da consulta. Então rs vai receber stm.executeQuery. Pronto. Então aqui ele vai executar essa ação
e aí os dados vão ser lançados nessa variável rs aqui. E aí, pessoal, nós vamos ter que criar aqui um objeto da classe aluno. Então vamos botar aqui aluno A, então a variável A que vai representar essa classe para nós. E aqui nós vamos percorrer essa lista que foi retornada. Então vou botar aqui, ó, enquanto existir registros na variável rs, né? Então rs.next. Então essa biblioteca aqui, ela tem esse método next que vai então avançando. A cada registro que existir, ele vai passando para o próximo registro. Então a cada registro encontrado, ou enquanto houver registro na nossa lista, esse registro vai ser passado então para a nossa classe aluno, que vai ter então as variáveis que vai armazenar esses dados aí. Se nós abrirmos aqui a classe aluno, nós temos aqui a matrícula, o nome, o telefone, o e-mail e o sexo. Então esses dados vão ser retornados, vão ser armazenados no nosso objeto aluno, nessas variáveis aqui. Então o que nós vamos fazer? Então A vai receber new aluno, certo? Então a cada interação ele vai criar um novo objeto aqui, e aí ele vai passar as informações para cada uma das variáveis da nossa classe. Então a primeira vai ser aqui set matrícula, e aí eu vou pegar aqui a matrícula rs.get string, e entre aspas aqui eu vou botar o nome da coluna lá do banco de dados que vai retornar a matrícula. Então vou botar aqui, ó, matrícula não é get string, né? Get int no caso. A matrícula vai ser inteira. Depois vamos colocar aqui a.set nome, e vamos retornar aqui o nome rs.get string, agora sim. E aqui entre aspas a gente vai colocar a coluna nome da tabela do banco de dados. Aí depois vem o telefone, o e-mail e o sexo, né? Então vamos mudar aqui. Telefone, e-mail e o sexo. Todos vão ser do tipo string. Vamos só mudar aqui para onde é que esses dados vão ser enviados, né? Então vai ser para o telefone, o outro vai ser enviado para o e-mail, e o último aqui vai ser enviado então para a variável sexo. Feito isso, depois que eu pego cada um desses registros, eu adiciono na minha lista. Então vamos dar lista.add. Então esse método add é que vai ser usado então para adicionar esse objeto aqui, do tipo aluno, na nossa lista de dados, que é do tipo aluno também. Depois que eu concluo, então eu vou mandar ele dar o retorno aqui, ó. Então return lista, vai retornar essa lista para nós. E aí por último agora vamos fazer só o tratamento de erro, né? Então SQL exception, tá aqui é x, joption pane.showMessage dialog, e aqui nós vamos colocar a mensagem, né? Erro ao consultar dados. E aqui vamos mandar ele trazer qual foi o erro que aconteceu, né? Beleza. Então esse aqui vai ser o nosso método para então retornar os alunos pelo nome do aluno. Vamos salvar aqui. Muito bem. Então nós temos aqui o nosso método para consultar o aluno pelo nome concluído. Agora, para a gente poder fazer aqui um teste básico, abra aí a sua classe controle alunos e vamos testar aqui. Vamos ver se esses métodos vão funcionar. Então primeiro vamos cadastrar aqui um aluno, depois nós vamos fazer o retorno dos dados aí do aluno. Então vamos aqui criar aqui um objeto da classe aluno DAO, botar aqui o nome dessa variável de DAO, vai receber new
aluno DAO. Vamos criar aqui uma lista do tipo aluno. Vamos chamar de lista, né? Novamente, isso é igual a new list. Depois vamos criar aqui um objeto do tipo aluno também. Vamos chamar de aluno. Isso é igual a new aluno. Pronto. Então primeiro vamos cadastrar aqui um aluno. Então vamos botar aqui a variável aluno.set matrícula. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aluno.set nome. Tá aqui de João Carlos de Souza. Aí o telefone, e-mail e o sexo, né? Então vamos colocar aqui telefone, telefone aqui vai ser o e-mail e o último aqui vai ser o sexo, né? Sexo masculino. E o e-mail, vou botar aqui jcsouza@gmail.com. Então esse vai ser o nome do nosso aluno. E aí vamos fazer o seguinte, né? Então se DAO.save aluno, então se ele cadastrar, né, retornar verdadeiro ou true, ele vai imprimir a mensagem na tela system.out.println. Então está aqui cadastro realizado com sucesso. Então essa é a mensagem que vai aparecer. Depois de cadastrado, vamos pedir para ele fazer o retorno desses dados aí para a gente. Então aqui nós temos a nossa lista. Então lista vai receber DAO.read aluno. Vamos colocar aqui como parâmetro João, por exemplo. E aqui, depois de fazer isso, nós vamos percorrer essa lista. Então vou botar aqui um for. Nesse caso aqui, a nossa lista vai ser do tipo aluno. E eu vou indicar aqui qual é então a lista que contém os dados, que é a variável lista. Depois disso vamos imprimir. Então system.out.println. Então a.getNome. Vamos imprimir aqui apenas o nome dele. Pronto. Então esse aqui vai ser o nosso código para fazer o teste, se está funcionando o método ou não. Então vamos salvar e clicar no botão F6 para ele executar. Bom, então como vocês observam aí a mensagem, cadastro realizado com sucesso, e aqui ele retornou o nome que foi então cadastrado no banco de dados, João Carlos de Souza, né? Então vocês podem observar que o nosso método então ele funcionou, né? Então o nosso programa ele está funcionando direitinho, o nosso código. Para a gente poder ter certeza, vamos só vir aqui, vou dar um comando select aqui, select asterisco from alunos, e vamos ver o que ele vai retornar. Pronto, aqui nós temos então os dados do aluno João Carlos de Souza cadastrado no banco de dados. Então por hoje é só isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então bons estudos e até a próxima.